Contradições bíblicas. Será que dentro das escrituras sagradas existem algum tipo de contradição? Algum erro de copista? Algum engano? Será que existe alguma escrita que não bate com a outra? Principalmente nos evangelhos sinóticos, principalmente nos evangelistas que escreveram acerca de Jesus contando a mesma história de um ponto de vista diferenciado. É sobre isso e nós vamos tecer aqui um breve comentário. Vamos aprender juntos? Vamos crescer mais um pouquinho no conhecimento, segundo diz e nos orienta a santa e inefável palavra do nosso Deus. Vamos lá. Quem gosta de interpretação bíblica, aqui é o local exato. Está no canal certo. Eu aprendo com você, você aprende comigo e nós crescemos juntos. O interessante é que a palavra do Senhor, ela nos diz, na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, Romanos capítulo 14, versículo 1 e versículo 2, diz que aqueles que comem legumes são fracos na fé. Veja que interessante, não é? São fracos na fé, débil na fé. Porém, se você dá uma examinada no capítulo 1 do livro do profeta Daniel, versículo 8 para frente, você vai ver que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares que o rei oferecia e resolveu comer somente legumes, não é? Veja se há um contraste entre uma passagem bíblica e a outra. O interessante é que o que nós precisamos é sabermos interpretar cada texto baseado no seu contexto, de maneira tal que não venhamos a usar a axiologia, que é aquela interpretação feita baseada nos nossos próprios conceitos e no nosso nível de conhecimento, e aquilo que realmente a palavra do Senhor quer nos dizer e traz para nós como a interpretação correta e certa do texto sagrado. É bem verdade que aqueles que buscam estudar sobre a história, tanto na sua cultura, como nos seus costumes, como na sua história, né, que é o que os teólogos chamam de contexto cultural e histórico, ou contexto histórico, ou interpretação histórica, como você quiser entender, descobre-se que, na verdade, existia sim entre os convertidos ali, cristãos convertidos em Roma, essa questão desse debate, não é? Dessa dificuldade entre aqueles que eram convertidos e que defendiam a questão de se alimentar somente com legumes. Já outros achavam que podiam comer de tudo, né? Aquele que come carne, come tudo, não julgue aquele que não come, e aquele também que não come, não discrimine aquele que come, porque Deus é o Senhor de todos e de todas as coisas. Então, o que nós observamos dentro do contexto é que Paulo escreve esse texto com a intenção de apaziguar, de amenizar e de fazer eles entenderem que a salvação de cada um deles não estava condicionada ao tipo de alimento que eles comiam. O próprio contexto em si, examinando-se a passagem bíblica e um todo, acaba-se na conclusão por entender dessa maneira. Então nós já quebramos esse paradigma e já desfazemos essa tese de que a Bíblia está afirmando que quem come legumes é fraco na fé. Não é nada a ver com
contra alguém que é vegano ou vegetariano. Nada disso. Eu já trouxe para você aqui a explicação do que o versículo quer dizer. Se você também for examinar a Bíblia em João 3,16, você vai observar Deus dizendo assim, ou a palavra do Senhor nos dizendo assim: Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Mas quando nós pegamos a primeira epístola de João, no capítulo 2, o versículo 15, nós vamos ver um versículo muito interessante que é Deus orientando o seu povo. E ele diz da seguinte maneira: não ameis o mundo. Veja, uma hora Deus diz, a palavra do Senhor diz, Deus amou o mundo. Outra hora Deus diz, não ameis o mundo. Ou seja, Deus diz, eu amo o mundo. Uma outra hora ele diz, não devemos amar o mundo. Então será que não existe um choque aí? Uma contradição? Não é a resposta. Não. Na verdade, quando a Bíblia diz Deus amou o mundo, Deus está falando do mundo ser humano. Deus está falando do mundo pessoas. Deus está falando do mundo homem. Deus está falando da raça humana. Deus está falando da sua criação. O amor de Deus está derramado na criação, no ser humano. É isso que a Bíblia está falando em João 3,16. Deus amou o mundo. Porém, quando a Bíblia diz não ameis o mundo, o próprio contexto traz a explicação. Não há contradição nenhuma. Nem aquilo que no mundo há. Pegou aí? Não precisa nem explicar. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. O texto está apontando para o sistema mundano. O contexto está falando acerca do sistema pecaminoso, dos prazeres que o mundo oferece. É isso? É isso. O pecado. O próprio contexto, examina direitinho aí o contexto, você vai ver que o contexto repete a palavra cobiça.